Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje, uma triste coincidência, né? Acabei falando em um dos vídeos passados sobre aquele projeto lá dos anos 70, o Blaxploitation, e um expoente, né, talvez a mais importante obra, talvez o mais importante personagem, ator desse período, dessa questão, mas que transcendia isso também, nos deixou essa semana. E aí, é lógico que eu teria que fazer aqui um vídeo quando é desses ícones, dificilmente eu deixo passar aqui, pessoal, como vocês acompanham o canal, sabem. Então, a gente acabou perdendo aí o ator Richard Roundtree, que nada mais nada menos é o Shaft, né? Eu chamava de Shaft, né? Mas é o Shaft. O Shaft original, vamos chamar assim. Eu até tinha uma confusão que eu fazia na minha cabeça de que era uma série, né? Que pra mim era muito mais, eu tinha isso na minha cabeça como se fosse mais episódios. Era uma série e que tinha se transformado em filme. E pra minha surpresa, não é só a minha cabeça que me enganou, é que na verdade como passava isso na televisão aberta nos anos 70, tá? Mas na verdade é uma coisa muito interessante, eram 3 filmes, o primeiro começou em 1971 e que se transformou numa série de 7 episódios. Filmes, tá pessoal? Minifilmes, como eu falo do Ultra Seven. Minifilmes, não era só uma série ou só uma minissérie, era um seriado dos bons. Cada episódio um crime ali, um problema ali resolvido, ok? Então hoje, na verdade, é uma mistura, né? Porque se mistura o ator com a obra com o ator. Então hoje um vídeo homenagem para o Richard Roundtree e também Shaft, ok? Roda a vinheta. Pessoal, o astro, aquela estrela de maior grandeza, né? O Richard Roundtree nos deixou agora com 81 anos de idade, né? Ele tem uma obra não tão extensa assim, tem bastante coisa que ele participou pequenininho, pouquinho, tá pessoal? Mas é daquilo que eu falo assim, o que ele fez no Shaft já valeu, acabou. Já está com a missão cumprida. Vai deixar saudade por quê? O pessoal retomou o Shaft. E eu recomendo todos, tá pessoal? Eu recomendo os 3 filmes de cinema lá dos anos 70, eu recomendo a série que são 7 episódios, recomendo inclusive a retomada com Samuel L. Jackson fazendo o Shaft, mas tem uma pegadinha, eu não vou falar spoiler aqui, gente, mas tem uma coisa ali que cada vez que eu vejo o filme, já revi milhões de vezes, ele é muito bem feito e ele faz algo assim muito interessante. Eu já estava achando ótimo o filme, falava, tá bom, Shaft, né? Tá bom, tá bom, o Silvio Santos fala, né? Mas tem um detalhezinho ali a mais. No 2, vira uma galhofa tal, mas com algumas ligações interessantes. Pega um espírito mais engraçado, mais ácido, mais popularesco, mais como comédia, mas também bebe da mesma fonte. Então, nós temos 2 Shafts a mais agora renovados, estão ali, se não me engano, na Netflix os 2. Então vamos retomar aqui. O Richard Roundtree, com esse policial que depois vira ali o detetive particular, com a treta que ele tem na polícia ali, que da área ali do Harlem, nos Estados Unidos, ele passa a ser, então, o primeiro herói negro das telas. É o primeiro herói negro nas telas. Então, ele já carrega essa importância super interessante, super legal. Uma época que tinha os seus altos e baixos, mas que o pessoal, às vezes, finge não lembrar que alguma coisa já representou. Hoje tem muita gente que está querendo assumir, né? O filho é bonito, então eu quero assumir, né? Mas, na verdade, tanto ele, como no caso, por exemplo, a Linda Carter, ou a Elizabeth Montgomery, que eu falo com tanto carinho sempre aqui, no caso das mulheres, assim, de empoderamento, as coisas já aconteceram, já foram muito bem feitas, por sinal. Inclusive, não são mais tão bem feitas como eram no passado. Então, eles são ícones, tem toda uma qualidade por isso, ou seja, como ator, é um belíssimo ator. Além de ser um cara bonitão, um cara charmoso, um cara que tinha toda aquela pegada e tal, o Richard Roundtree é aquele cara talentosíssimo. Qualquer coisa que você colocasse ele para atuar, quer que seja como um policial, um detetive, que ele fazia brilhantemente, com um outro tempero, uma outra questão legal, mais ácido e tal, quanto a ele fazer uma participação pequena em outros filmes importantes ou não, ele mandava muito bem. E pra mim, esse John Shaft que ele fazia, é pra mim o melhor, o maior. Sempre quando eu coloco aqui, sempre com aquela potente música, com aquela música inesquecível do Isaac, que eu sempre coloco aqui, às vezes não tem nada a ver com o Shaft, o vídeo eu coloco o clipe dele, a música dele e tudo mais tal, eu tomo aqui os direitos autorais aqui, mas não tem problema nenhum. E se os vídeos já fossem monetizados, eu nem ligaria, porque é melhor mesmo a homenagem, o fã aqui que curte pra caramba e tal, então tá tudo certo, direito a quem de direito, tá tudo certo. Eu já usei muito aqui e vou continuar usando, gente. É a passagem de uma pessoa, né, de um ator, mais importante que o ator, até porque eu acho que não tem nada que o desabone, mais importante que o ator, coisa que valha, que a obra dele, é a pessoa. Não fico... Por isso que eu tinha aquela impressão, que aquele ator que dava aquela impressão que era o cara que tomava um café com leite comigo no boteco, na padaria. Então essa era a impressão.
impressão de alguém próximo, né? Não de um parente, coisa que o valha, mas de alguém próximo, alguém que era muito chegado, né? É um amigão chegado, amigão do peito. Então, você tem esse sentimento assim, puxa, foi, né? Pra mim, vai também, não a memória fica, mas vai também parte de uma história minha de vida, com a minha avó Pérola ali, assistindo, que ela gostava pra caramba de assistir Static Hutch, né, Justiça em Dobro, gostava muito de assistir o Shaft, gostava muito de assistir Missão Impossível, SWAT, e aí vai, minha avó era diferenciada. Um beijão pra minha avó Pérola, com certeza tá em bom lugar. Que literalmente, como se dizia antigamente, naquela época, pagava um pau ali para os atores, que eram realmente diferenciados, um magno da vida. Então, cada vez que um desses atores, essas atrizes, desse passado glorioso, desse passado de ouro, se vai aquele pedacinho, né, da gente, né? Saudade, ó, como dizia o professor Raimundo, a saudade, ó. Então, assim, é uma pena, mas ele deixou a marca dele para sempre nessas obras aí. Então, somente relembrando, a trilogia de filme é 71, 72, 73, um filme melhor que o outro, tá, pessoal? Se vocês encontrarem em qualquer plataforma, assistam, que vocês vão gostar muito mesmo. Não tem como você falar assim, ó, você não gostou, bom sujeito não é, o ruim da cabeça é o dente do pé, como se diz o samba. É diferenciado. E aí, isso, na sequência, gerou essa série, um seriado de 7 episódios que ele, ali como detetive já, ele desvenda alguns crimes ali. Sempre com uma pitada diferente, um tempero diferente, uma ambientação charmosa, uma coisa cult mesmo, uma coisa legal mesmo. Como eu falei inicialmente, os filmes faz parte daquela comunidade, daquele movimento, então ele é do American Black Exploitation Film, né, esses filmes, e a sequência disso foi retomada ali pelos grandes canais da época, os grandes canais de TV norte-americana da época. O primeiro filme de 71 chama Shaft só, o segundo filme chama O Golpe do Shaft ou O Golpe de Shaft, é o segundo filme de 72, e em 73, Shaft na África. É assim, a trilogia de filmes é clássica, nós estamos falando de filme de questão clássica. Eu tenho falado nos últimos vídeos também dessa questão do ser atemporal, entre outras qualificações, características, para você falar que é um clássico. São clássicos, sim, por vários motivos. E naquela pesquisa do Google, você vai ver que os filmes vão estar tudo acima de 80%. Na verdade, gente, 100%. Por vários motivos é 100%. Aqueles que não tem retoque. Inclusive, essa refilmagem Shaft do Samuel L. Jackson, pra mim, é 100%. Tá? É filmaço. Filmaço. Vai lá conferir esse filme. No final de semana agora, confere só esse que você vai falar, puxa, é tão bom quanto? É tudo igual. É muito bom. Se você gostar desse, você vai gostar do antes e o da sequência. Tá bom? Voltando à carreira do Richard Fultree, você tem ele assim em participações menores, mas sempre contundentes. Você tem ele em filmes icônicos, para não dizer clássicos, você vai rever, às vezes ele tá meio datado alguma coisa, mas você tem ele no filme Terremoto, que é aquela que tinha um filme Catástrofe, que tinha aquele monte de atores, astros estrelas reunidos, assim, que era interessante, cada participaçãozinha sempre era bom. Então, o filme Terremoto, ele participa. E eu falo isso, pessoal, porque é aquela história que eu falei pra vocês aqui no outro vídeo. Eu fui ver Inferno na Torre, que pra mim era uma coisa na minha cabeça, aí assistindo. Não muda nada a participação do Paul Newman. Ótimo Paul Newman. Não muda nada. Steve McQueen, ótimo. Mas o restante, os efeitos e tudo mais ali, fica uma coisa meio estranha. Mas enfim, o Terremoto eu não sei onde tá passando, porque eu nunca mais vi. Realmente eu lembro de ter assistido a última vez ainda nos anos 70 e depois nunca mais vi. Mesmo nos anos 80 eu não vi repetir em lugar nenhum. Fiquei com o dedinho parado aqui, né? Mas uma coisa que me deixou impressionado é que eu não lembrava. O filme também, aí clássico também, o Seven, os Sete Pecados Capitais, que tem aquela questão memorável do Morgan Freeman, aquela questão memorável do Brad Pitt. Pra quem tinha dúvida se o Brad Pitt é bom ator ou não, né? Lógico que é, né, pessoal? Hoje ainda, agora tá brincando, né? Tá brincando de ser ator, é sensacional vê-lo. Além de ser bonito pra caramba também. Mas uma beleza diferenciada, né? O Brad Pitt tem, né? Impressionante, um charme, né? O charme vem antes da beleza, é uma coisa estranha, mas tem muita beleza também, né? E que também tem o brilhante Kevin Spacey, né? Que é culpado, você sabe que ele é culpado do filme, que a joia do filme é essa, né? Mas é como que vai desenrolar aquilo, de que jeito, de que forma ele fez todas as coisas, que é o incrível do filme. Então, não precisa você falar de spoiler em relação ao culpado, a quem é o bandido, quem é o mocinho. Mas o que acontece no final é surpreendente. Se você não viu Seven, mais uma dica aqui. Clássico. Esse aí deve estar com mais de 90% de aceitação, porque é também difícil falar sobre esse filme aí, porque é muito bom mesmo. E o Kevin Spacey, que ali é culpado, mas na vida real não mais, né? Não é mais culpado, né? Então, é perigoso isso aí, né? Kevin Spacey brilhante. Kevin Spacey brilhante nas participações dele, com certeza. Então, ele tem uma participação ali, pequena participação, tá, pessoal? E num filme que eu acho muito simpático, assisti muitas vezes nos anos 80, o Olho por Olho, que é um filme que o protagonista é o Chuck Norris. Então, o Chuck Norris tem altíssimos e baixíssimos, né? Esse filme é um bom filme. Esse filme é o filme que ele faz com o David Carradine.
são filmes especiais do Chuck Norris, onde ele acertou em gênero, número e grau. E ele tem uma pequena participação também nesse filme, que é um clássico daqueles estilos, do estilo dos anos 80, em que pouco se vê falar hoje em dia. Mas é um bom filme para se divertir. Aquele filme do cara que vai vingar um amigo, aquela coisa toda contra bandidos terríveis, e que eu acho que na sua simplicidade entrega mais do que se espera. Muito bom mesmo. Então ele faz uma participação também nessa obra de ação aí. Mas no que participou, brilhou demais. Ele era de um cara que tinha uma presença física, uma presença de espírito, uma presença talentosa, de charme, e que com isso marcou gerações. Me marcou a mim também, porque adoro o Shaft, o estilão do Shaft é realmente... Gente, tem coisas, eu volto a dizer, não vou ver o Rambo e não vou sair metralhando todo mundo, mas tem coisa que você, da parte boa, que você tenta assumir. Então eu acho que hoje, se eu tenho um pouquinho assim de graça, não na hora que eu faço as piadas infames, tá, pessoal? Mas se eu tenho um pouquinho de graça, com certeza, uma das coisas foi de ter a criação vendo essas obras dessa forma assim. Acho que cria na gente um senso bom, um bom humor, cria na gente um olhar diferenciado, cria na gente uma criatividade, dá pra gente um imaginário, uma coisa legal, lúdica, e é por isso que a gente sente tanta falta quando vai embora, como se a gente conhecesse realmente como se fosse um amigo da gente, um amigo querido, um vizinho querido da gente, ok? Então, Richard Holdry, fica aqui a homenagem do pequeno canal Estado Imaginário, mas é um pequeno canal pela improvisação que eu faço os vídeos, mas um grande canal de coração e de quem assiste. Já falei pra vocês, uma pessoa que assiste aqui já me deixa grandioso. Cada vez que vocês comentam uma crítica construtiva, coisa que eu valha, isso me enche de orgulho, me enche de alegria e faz, sim, o canal é pequeno na questão do Jefferson da construção, mas ele é muito grande em relação às pessoas que assistem, e com esse coração grande, com esse pessoal grande, eu dou um grande valeu para você também, Richard, que você esteja também em bom lugar, tá bom? Que você merece. Valeu, meu querido, valeu, parceirão, valeu, chefe, valeu, Richard, valeu.